Igreja Amorada. Seja bem-vindo ao seu novo lar. Está chegando mais um BPM, o nosso culto de jovens. Eu não vou perder. Você vai? Será uma noite surpreendente. Teremos uma pequena peça, muita diversão, novos amigos para você e, é claro, mais da presença do Senhor. Convide o seu mais um e não perca o próximo BPM, dia 10 de maio, às 19 horas. Move, o projeto social da nossa faixa etária de jovens. Dia 24 de maio, iremos visitar o Lar Três Irmãs no Montes. Será um dia de ações e, para isso, abriremos apenas 15 vagas. Fique atento. Caso você tenha interesse, procure a Larissa ao final desta programação. Mulheres Amorada, temos uma festa marcada, a nossa festa country. Então já prepara o seu look, porque a noite do dia 17 vai ser extraordinária. Teremos o lançamento oficial do nosso retiro, muito louvor, uma palavra poderosa e divisora de água para as nossas vidas e muita festa. Convide todas as suas amigas e esteja conosco no nosso próximo culto Elas. Antes de voltar para casa, queremos te convidar a passar no nosso Amorada Coffee para ter aquele momento de comunhão entre os irmãos e aproveitar para comprar aquele lanche delicioso. Passe também em nosso Amorada Store e confira as nossas novidades. Temos livros e camisas para você comprar e ajudar o Reino de Deus a avançar.
Somos uma família para pertencer. E você que está conosco pela primeira vez em nosso novo lar, seja muito bem-vindo para voltar e fazer parte da nossa família Amorada. E não deixe de acompanhar as atualizações da nossa igreja. Siga o nosso perfil no Instagram para ter acesso a fotos e vídeos das nossas programações. Assista ministrações no nosso canal do YouTube e receba avisos e informações no nosso canal do WhatsApp. Igreja Amorada, aqui é o seu novo lar. Você ofertaria? Não me responde não, que é constrangedor, tá todo mundo vendo. Teu discipulador falou que é para responder, então responde. Ofertava? Claro que ofertava. Aqui em cima todo mundo ofertava. Não é não? Vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre oferta. A primeira oferta de honra a Deus. Gênesis 4, a partir do versículo 2, diz assim: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, porém, por sua vez, trouxe o que, queridos? Leia comigo no 3, 1, 2, 3, do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Obrigada, irmãos. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu-lhe o semblante. Caim, o nascimento do primeiro invejoso na Bíblia. A gente está aqui no marco zero, a primeira oferta e o primeiro invejoso. Vamos lá, seguindo. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Aí não está, mas se você não acompanhou, Caim. E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que fazemos o que fazemos? Tem algum crente aqui nessa igreja? Glória a Deus. Só alguns poucos, mas amém. Por que a gente faz o que a gente faz? Por que você vem todos os domingos à igreja? Por que você semeia todos os domingos? Por que você é dizimista? Por que você é primicista? Por que você é ofertante? Por que você serve na casa de Deus? Por que é que nós fazemos o que nós fazemos aqui? E se a Bíblia não falasse sobre congregar, nós congregaríamos? Imagina, Thalita, na Bíblia não fala sobre congregar. Será que a gente viria para uma igreja? Será que nós congregaríamos? Será que nós adoraríamos semanalmente juntos ao Senhor? Um sincero falou aqui na frente. O Diego falou, eu acho que não. Eu também acho, Diego. Se a Bíblia não falasse de perdoar, nós perdoaríamos? Se na Bíblia não tivesse claro, igual 2 mais 2 são 4, que nós precisamos perdoar, nós perdoaríamos? É porque eu não vou completar, porque você ágape, porque eu tenho pouco tempo. Estou determinada para conseguir. Se hoje você dissesse assim: eu não quero mais estar nessa igreja morada, eu vou procurar uma igreja melhor, e você fosse para uma igreja melhor, e aí, lá nessa igreja, o pastor dissesse: olha, aqui não precisa dar dízimo, você continuaria dizimando? Eu sei o endereço de algumas, no final do culto você pode me procurar. Continuaria dizimando? Se você fosse para uma igreja onde o pastor não ensinasse primícia, você continuaria primiciando?
Se você fosse para uma igreja que não precisa ofertar, você continuaria ofertando? A minha pergunta aqui tem a ver para saber se o que nós fazemos é para Deus ou por simplesmente cumprir regras humanas. Porque se você faz porque está num ambiente que te diz para fazer, ainda não teve revelação. E o que faz a nossa atitude mudar é a revelação, não só o conhecimento. Se você fosse para uma igreja em que o pastor dissesse que não precisa perdoar, que o pastor ensinasse que não precisa ser fiel, se você fosse para uma igreja que você podia ter 2, 3 esposas, você seria fiel a uma única. Quem somos nós? Sabe onde eu quero chegar? Deixa eu te falar. Olha isso. Abel trouxe à existência um novo modelo de oferta. Todo mundo até antes de Abel, aqui diz que a primeira oferta, nós não temos base para dizer que houveram ofertas antes, tá? Mas se houvesse, até aquele momento, Thalita, todo mundo fazia porque tinha que fazer do mesmo jeito, Andressa. Sabe, Léo? Do mesmo jeito. Mas eu imagino que Caim chegou num momento e falou assim: cara, eu posso fazer melhor. Eu posso fazer algo melhor para o meu Deus. E eu não vou dar só uma oferta. Eu vou separar a primícia, o melhor para o meu Deus. E pasmem, Deus gostou. Gostou ao ponto de rejeitar e subir o nível. Sabe qual é o perigo de crente que faz tudo do mesmo jeito só porque todo mundo faz? Aquele que faz com honra agrada a Deus, e o que não tem honra na sua atitude, faz por fazer, esse Deus rejeita. Pastora, a senhora está sendo muito dura. Lê na Bíblia quando você chegar em casa, Gênesis capítulo 4. Vai lá, vê se eu estou exagerando. A pergunta que eu faço para você hoje é: por que é que você oferta? Se ofertar não tivesse na Bíblia, quem viria aqui hoje? Será que Deus tem mesmo a oferta de Abel aqui do nosso coração? Ou a gente está sendo como Caim dia após dia? Eu estou perguntando para você o que Deus perguntou para mim hoje. Filha, se ofertar não estivesse na Bíblia, você ofertaria? Tira alguns segundos aí para pensar. E deixa eu te falar aqui uma coisa. O meu papel aqui não é te convencer de nada. Com essa palavra, o que eu creio que precisava ser feito já foi feito. Sabe por quê? Porque eu respondi para o meu Deus. Eu disse para Deus, e eu falava com o Daniel sobre essa palavra. Quando nós fomos liberados para ser igreja morada, abençoados pelo pastor Ferreira, uma das nossas maiores preocupações é a quem nós prestaríamos conta. Quem seria a nossa cobertura? Porque nossos tributos vão para essas pessoas, nossos dízimos, ofertas e primícias. E a nossa preocupação era: e agora? Como vai ser? Eu queria te fazer essa pergunta e te desafiar sobre ela. Eu não estou aqui como coach, eu não preciso te convencer de nada, e tu não precisa mudar a tua opinião sobre nada. Você pode continuar pensando o que você quiser, não me importa. Mas eu não podia deixar de vir aqui dizer para você e fazer a mesma pergunta. Se na Bíblia não tivesse escrito tudo que está lá, qual seria o seu padrão de cristão? Você seria um cristão? Se na Bíblia não ensinasse oferta, você ofertaria? Fica de pé aí no teu lugar. E se você vai dizimar, primiciar e ofertar, lembrando que nós estamos em um processo de adaptação e mudança. Todo mundo que vai dizimar, primiciar e ofertar, vem aqui para frente e coloca na salva, faz o seu tributo e fica aqui na frente, todo mundo. Se você vai fazer o seu tributo por cartão de crédito, a maquineta vai estar lá
motivação de todos os nossos corações nesse ambiente. E Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa encontrar em nós um coração como o coração de Abel e não como o coração de Caim. Pai, que no nosso desejo interior, dia após dia, nós possamos entender o porquê fazemos e para quem fazemos. Senhor, nos liberta de uma religião vazia e nos impulsiona, Senhor, a cada dia para sermos melhores. Amém? Venham todos aqui semear ao Senhor e nós vamos já orar novamente. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Levanta suas mãos agora. Pai, no nome de Jesus, existe promessa na Tua palavra quando nós cumprimos essa ordenança de dizimar, primiciar e ofertar na Tua casa. A Tua palavra nos diz que o Senhor abre as janelas do céu e derrama sobre nós bênçãos que não teremos onde guardar. Eu te peço, Deus, que essa semana seja uma semana de milagres extraordinários. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha com a palavra revelada, ideias, estratégias. Oh, Pai, em nome de Jesus, estratégias de novos negócios. Eu profetizo, Deus, em nome de Jesus, celeiros transbordando. E eu declaro, nada faltando, Senhor, para a vida dos Teus filhos. Derrama sobre eles, Pai, da Tua graça. E encontra no nosso coração um coração que ama, que honra ao Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia, aplauda Jesus. Você pode ir retornando para o seu lugar, você pode sentar, por favor. Boa noite, Igreja Morada, mais uma vez. Quem ama Jesus? Maravilha. Meus amores, antes de entrar na palavra, eu quero falar para os homens e as mulheres que entenderam a revelação da primícia e vivem esse princípio de primiciar. Vocês estão recebendo essa oração aqui à frente, mas pode continuar procurando seus pastores em algum momento da semana, seja presencialmente, em um culto, em uma reunião, seja por WhatsApp, seja por uma ligação, para nós estarmos sempre declarando palavras de prosperidade sobre a sua vida. Sempre será um prazer. Com certeza, o cumprimento do princípio que gera a colheita. Eu posso ouvir um amém? Mas Deus sempre direciona a pastor e eu para estarmos orando por metas para a vida dos primicistas, porque a Bíblia diz que aquele que entrega a primícia, Deus vai encher os celeiros. E quando nós ensinamos nos cursos da igreja detalhadamente sobre esse princípio de primícia, nós falamos algo em cima desse texto de Provérbios 3, 9 e 10. Celeiros é um lugar onde a pessoa armazena a alimentação para comércio. Onde é que você armazena o alimento do dia a dia? Na despensa ou no celeiro? Aonde, gente? Do dia a dia. Na despensa. E o celeiro? O fazendeiro coloca no celeiro, não é aquilo que ele vai consumir na casa dele, mas aquilo que ele vai vender para gerar mais dinheiro. Então, o cumprimento da primícia gera na nossa vida a abertura de uma atmosfera, a abertura de uma porta, uma legalidade para nós, para termos mais de uma fonte de renda, porque está escrito celeiros no plural. Então quem é primicista, além
de prosperar, Deus libera sobre a vida dessa pessoa essa unção para ele ter 1, 2, 3, mais de uma fonte de renda. Então, dali eu sempre gostamos de estar orando por vocês e queremos estar orando. Você pode nos procurar em qualquer momento, que será um prazer estar liberando essas palavras sobre a vida de vocês. Quem entendeu, diga: entendi. Fala para quem está ao teu lado, diga assim: obrigado por ser dizimista fiel. O seu dízimo tem feito o reino de Deus avançar aqui nessa igreja. Você pode aplaudir os dizimistas fiéis? Vamos para a palavra. Quem ama a palavra de Deus? Aleluia! Eu também amo muito a palavra. Deixa eu já ligar aqui meu tempo. Eu já estou, não sei se vocês têm percebido nos últimos domingos, eu tenho sido muito fiel no nosso tempo, porque eu já estou me adaptando para os 2 cultos. Cada domingo que passa, a igreja mais lotada. Então já nós vamos para o 2º culto, para a glória de Jesus. Então já estou aqui me adaptando a isso. Gente, o tema da palavra de hoje é: não tenha medo. Fala isso aí para alguém que está do seu lado. Diga assim: não tenha medo. Procura a segunda pessoa e fala para ele, mas fala com sentimento. Com sentimento. Diga para ele: não tenha medo. Aleluia, aleluia. Coloca a mão no seu coração. Diga assim: Deus, em o nome de Jesus, continua falando comigo pela tua palavra. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, dá uma forte salva de palmas à Bíblia Sagrada. Josué capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler na versão NVT. Josué capítulo 1, versículo 9. Vão estar nos 3 telões para vocês. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Diga assim: forte, corajoso e não ter medo. Mais uma vez: forte, corajoso e não ter medo. Escreva aí: primeira revelação da noite. Já quero começar te dando revelação. Tudo o que Deus tem para você exigirá coragem. Anota isso. Quem tem promessa de Deus aqui, dá uma glória a Deus. Então anota isso aí em letras garrafais. Tudo que Deus tem para mim vai exigir coragem. Gente, por isso que o Senhor disse para Josué: Josué, seja corajoso e não tenha medo. Escuta só, vem comigo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem o que, gente? Sem fé é impossível agradar o Papai do Céu. Escute, preste muita atenção. Se anotar, anote. A coragem não é mais poderosa do que a fé. Não é. A coragem também não é mais poderosa que a oração, a intercessão. Mas pega isso aqui, amorada. Mas uma vez que uma oração feita com fé é atendida por Deus, e Deus te dá uma direção, você precisa de coragem para executar a direção. Não, tem alguém comigo aqui? Então eu vou repetir. Acompanha o raciocínio, não conversa. Se liga na mensagem. Tudo que você precisa para fazer vai exigir coragem. E Hebreus 11:6 fala que sem fé não tem como agradar a Deus. E aí eu estou fazendo um pano de fundo para você entender. Coragem é importante, mas não é mais poderosa que a fé. Coragem é essencial, mas não é mais poderosa que a oração. Mas uma vez que você ora com muita fé, e essa oração é atendida, e Deus te dá uma direção por conta da tua oração de fé, você precisa de coragem para executar a direção. Lembra de Moisés? Está todo mundo murmurando, por quê? Porque montanhas de um lado
mar vermelho do outro, o exército de Faraó vindo. Então todo mundo começa a murmurar: Moisés, tu nos trouxe esse deserto para morrermos aqui. Aí a Bíblia diz que Moisés faz o que, gente? Murmura também? Sim ou não? Não, ele vai orar. Ele ora a Deus. Quando ele ora a Deus, Deus dá uma direção. Moisés pega o cajado, toca nas águas, porque eu vou abrir o mar vermelho. Então escuta só, coragem não é mais importante, mais poderosa que a oração. Mas uma vez que a oração de Moisés foi respondida, Moisés precisou de coragem. Tem alguém comigo aqui? Não, você está comigo aqui? Moisés precisou de coragem para que o mar pudesse ser aberto. Gente, eu entendo que fé é o começo de toda grande realização, mas a concretização do mesmo só acontecerá se você tiver coragem. Alguém entendeu ali? Não tem como você dar os primeiros passos se isso não for através da fé. Eu posso ouvir um amém? Mas para concluir a concretização do mesmo, exige coragem. E gente, eu tenho entendido que tem muita gente parando, sendo inconstante. Fica comigo. Outras atrasadas no seu propósito. Outros muito distante, longe do que nasceram para fazer e ser. Agora, isso está acontecendo não por conta da qualidade da fé que essa pessoa tem, mas por causa da qualidade dos pensamentos que ela carrega. Entenda uma coisa, igreja morada. Se eu tenho uma fé bem firmada, mas a minha mente ela não é funcional, eu posso estar tendo uma vida inconstante e achar que o problema é falta de fé. Vou repetir. Tem gente olhando para mim assim, não estou entendendo. Se eu tenho uma fé bem firmada, mas a minha mente ela não é funcional, por conta disso, você pode estar tendo uma vida inconstante e achar que o problema dessa inconstância é a falta de fé, ou que pessoas não estão te ajudando, é a falta de dinheiro. Tem muitas pessoas pensando assim. Então, diante do que eu estou te falando nessa noite, eu posso te dizer que tem muita gente que crê certo, mas pensa errado. Diga, crê certo. Não, você está comigo aqui? Diga, crê certo, mas pensa errado. Vem comigo, vou te mostrar na Bíblia, Mateus 8:2. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiserdes, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi o que, gente? Purificado da lepra. Vamos estudar esse texto. Veja que ele tinha fé. Como é que o senhor sabe, pastor? Porque está escrito que ele se prostra e adora a Jesus. Ele tinha fé que Jesus era o Senhor. Eu posso ouvir um amém? Quem está entendendo? A fé dele não é uma pergunta, é uma afirmação. Ele chega para Jesus, se prostra, adora e diz assim: podes me curar. Ele está dizendo: eu tenho certeza que o Senhor tem poder para me curar. Então veja que o leproso crê que Jesus tem poder. Mas junto com essa fala, ele diz assim: se quiserdes. Repita, se quiserdes.
Então, nós temos que pensar aqui. Por que esse leproso, que crê no poder de Jesus, pergunta se Jesus quer curá-lo ou não? Por que esse leproso que crê que Jesus tem poder para curar qualquer enfermidade, está perguntando se Jesus quer agora? Ele crê que ele tem poder, mas agora perguntando se ele quer. Gente, escuta. Porque mesmo ele tendo fé que Jesus tinha poder para curar as pessoas, esse leproso pensava que ele não era digno. Pegou? E gente, eu não sei se você sabe, eu acredito que sim, que para sermos curados não se trata de sermos dignos ou não, de merecermos ou não. O que cura é o nome de Jesus e ponto final. Então, tem muita gente que crê certo, mas pensa errado. E por que tem muita gente assim? Porque os pensamentos que temos podem sabotar a fé que carregamos. Você está comigo aqui, gente? Está muita feijoada hoje aqui a palavra? Nossa, posso subir de nível, morada, vem comigo. Diga, os meus pensamentos podem sabotar a minha fé. Então tem gente crendo certo. Quem crê que Jesus ressuscitou dos mortos aqui? Então tem gente crendo certo, mas no dia a dia ela pensa errado. E não é a tua fé que está te sabotando, é os teus pensamentos que estão sabotando a tua fé. Pegou agora? Então, tem muita gente crendo certo, mas pensando errado. Eu creio que Jesus é poderoso. Ah, mas eu não mereço, eu não sou digno. Eu creio que Jesus pode fazer, mas comigo não. Eu nasci para sofrer. Então tem muita gente que os pensamentos estão sabotando a fé que ela carrega. Existem muitas pessoas que, como aquele leproso, creem que Jesus pode curá-las, operar milagres, resolver qualquer situação. Mas quando essa situação é com ela se deixa levar por pensamentos negativos. Pegou agora? Por isso que em Provérbios de número 4, verso 23 está escrito, gente: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. O coração não é o órgão, gente, tá? São as tuas emoções, amém? Agora, olha só esse texto. A Bíblia não está dizendo que seria bom se guardássemos o nosso coração. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está escrevendo, o que está escrito aqui na Bíblia, é acima de qualquer coisa. O que, gente? Não, repete aí, repete. Acima de qualquer coisa, guarde suas emoções. Proteja seus pensamentos. Tem alguém comigo aqui? Guarde o centro das suas emoções, pois são elas, as suas emoções, que vão dar rumo para a tua vida. Sabe, aquela fala que algumas pessoas mais experientes e maduras aconselham as outras dizendo: nunca tome uma decisão no calor do momento.
Por quê? Porque são as nossas emoções que vão dar rumo à nossa vida. Então, se você toma uma decisão debaixo do calor de uma situação, você vai tomar o rumo errado. Porque são elas que vão dar rumo à sua vida. Goste a gente ou não. Por isso, voltando, quem estava domingo passado comigo aqui, dá uma glória a Deus. Por isso, voltando na palavra de domingo passado, precisamos ter domínio próprio. Ou, como hoje estamos falando, precisamos de quê, gente? Coragem? Inteligência emocional. Mas a inteligência emocional, eu expliquei para vocês domingo, nada mais é do que o fruto do Espírito. Você não precisa estar pagando R$2.000 para aprender sobre isso. Basta você ler a Bíblia e pedir ao Espírito Santo para te dar o fruto do Espírito. Acabou. Aí tem uns caras que entenderam e você não entendeu e está ganhando dinheiro em cima de você. Tem alguém comigo aqui? Você pagou quanto por ver isso aqui hoje? Mas tem um bocado de gente que para ouvir isso aqui, por menos de 2.000 você não escuta, não. Tem alguém comigo aqui? Então, a Bíblia está dizendo que acima de qualquer coisa, guarde as suas emoções. Então, por favor, decida que a partir de hoje, seus pensamentos não vão mais sabotar a tua fé. Diga assim, eu decido. Você está comigo? Fica comigo. Diga assim, eu decido que a partir de agora, os meus pensamentos não vão mais sabotar a minha fé. Você crê que Jesus ressuscitou? Então você crê que Ele opera milagres, sim ou não? Mas aí, quando começa a dar tudo errado, você fica desanimado. Ai, Deus não tem para mim. Não vou mais pular. Não vou mais para a igreja. Não é assim. Não é, gente. Ou seja, pensamento sabotando a fé. Pensamento sabotando a fé. Então diga, a partir de hoje, as minhas emoções, mais forte, morada, as minhas emoções, os meus pensamentos, nunca mais irão sabotar a minha fé. Só quem está decidindo, dá um glória, se manifesta nesse lugar. Diz, não vão. A tempestade. O problema às vezes é não ter ouvidos para ouvir. Alguém estava comigo aqui quando eu falei isso? Alguém estava comigo? E esse não ter ouvidos para ouvir é por conta de uma deficiência, sim ou não? Não, é porque realmente não quer ouvir. Então, repito, para muitos aqui, se não para todos, Deus tem revelado o teu futuro. E quando eu falo disso, gente, não é assim não. Um anjo vem do céu, desce e vem aquele vento forte e fogo e tal, e as coisas caem aí. Eis que eu vim dizer o que Deus tem pro teu futuro. Não, gente. Isso é coisa de filme, tá, gente? Então, para muitos aqui, se não para todos, Deus tem revelado o teu futuro. O teu futuro tem sido profetizado. Deus tem te dado direções, ideias, destino. Todavia, tudo o que Deus tem falado para você, tudo o que você vem sonhando,
O fato de ser para você, o fato de Deus estar te falando, te revelando, não significa que vai acontecer automaticamente, muito menos que vai ser fácil. Gente, anota isso aqui que o seu pastor vai te dizer. Não basta ter uma palavra, você tem que ter um entendimento que muitas vezes o caminho não será fácil. Tem alguém comigo aqui? Porque eu não sei onde foi que a igreja brasileira ela tropeçou há anos atrás, onde as pessoas elas vêm para dentro de uma igreja, congregar em uma igreja, fazer parte da igreja de Jesus com um pensamento errado. Agora todos os meus problemas vão acabar e a minha vida vai ser de boa. E aí quando ela chega aqui, não é assim. Por que não é assim? Porque não é. Não é assim. Aí eu vejo muita gente ficando desanimada, desiludida. Mas porque em algum momento algum bobão começou a pregar coisa errada e outros, como papagaio na areia quente, eram replicando. Então, o fato de você saber o que Deus tem para você, o fato de você ter uma palavra. Quem tem uma palavra de Deus aí para esse ano? Quem tem uma palavra de Deus aí? Não, levanta a mão, se manifesta, porque você tem uma direção para a tua vida. Cara, isso é sensacional. Não, quem tem uma direção para a tua vida para os próximos 5, 10 anos aí? Não, só quem tem aí 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Levanta a mão quem tem uma direção de Deus aí, vai. Para um negócio, para um trabalho, para casar, para qualquer área da tua vida. Só quem tem uma direção de Deus, pelo amor de Deus, começa a se alegrar, começa a declarar, vai acontecer. Vai. Eu te dou 10 segundos para você profetizar que isso vai. Mas não basta ter uma palavra. Você e eu temos que ter a compreensão que muitas vezes o caminho não vai ser fácil. Por isso que nós temos que ter o controle da nossa mente. Senão ela vai nos controlar. Alguém está aqui? Gente, eu tenho visto que a mente ansiosa tem sabotado os sonhos de muitas pessoas. Dá uma piscadinha gospel para quem está do teu lado, vai. Pisca aí, pisca. Piscou? Diga assim: a ansiedade. Fala para essa pessoa: a ansiedade tem sabotado, abortado os sonhos de muitas pessoas. Olha para o pastor aqui, ó. Vou te mostrar isso no dia a dia. Estamos tão preocupados com os gigantes que talvez, quer que eu disse? Talvez venham a surgir no futuro, que quando os verdadeiros gigantes surgem hoje, já estamos cansados para lutar contra eles. Pegou? Repito para eles. A mente ansiosa, ela tem abortado, tem sabotado os sonhos de muita gente. E eu estou te provando e vou te provar, repetindo a frase que estão pedindo, repetindo o entendimento que estão pedindo. Tem tanta gente preocupada com os gigantes que talvez, botem letras garrafais, talvez venham a surgir no futuro, que quando os gigantes surgem hoje, já estamos muito cansados para lutar contra eles. Quando o gigante hoje se levanta, a gente está cansado. Por quê? Porque está ansioso sobre um gigante que talvez se levante. E aí está cansado para lutar hoje. Mente
mente ansiosa tem sabotado os sonhos de muitas pessoas. Uma mente ansiosa, ela se consome, ela o que, gente? Ela se consome, ela se preocupa com batalhas e desafios que nem surgiram ainda e talvez nunca surjam. Gente, meus amores, igreja morada, um dos maiores problemas da ansiedade é que ela nos coloca em um lugar e em um tempo que nunca existem, ou que nunca existirão. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos ter forças para lutar contra aquilo que realmente está acontecendo no presente. Existe um escritor norte-americano, ele diz mais ou menos assim. Eu já falei até essa frase alguma vez para vocês. Anota aí, está no telão. O problema de viver sempre com a expectativa do futuro é que quando aquilo que era futuro se torna presente, vai encontrar a gente ausente, esperando o próximo futuro chegar. Sabe, gente? Eu tenho pego muito do que eu tenho estudado, lido, ou ministrado para vocês. Olha para mim, levanta a cabeça. Para de escrever, olha para mim, por favor. Para que de fato isso seja uma verdade e mude a minha vida. Mais uma de domingo passado. Repito, eu vejo pessoas que estão aqui há 2, 3, 4, 5, 10 anos. Entram e saem desse ambiente. Sentem a presença de Deus, sim ou não? Deus está aqui, sim ou não, gente? Mas a vida não muda. E por que a vida não muda? Porque o que muda não é ouvir uma palavra, sai daqui, que palavra? Amanhã me chamar no WhatsApp, pastorzão, que palavra? Não. O que muda a minha vida é pegar essa que palavra e vivê-la. Posso falar algo com muito amor e carinho? Coloca uma tonelada de amor. Só que precisa ser muito macho para reconhecer isso. Porque o comum é a gente procurar culpados. De dizer e tentar explicar o porquê da minha vida não ter mudado, mesmo eu estando dentro de uma igreja. Não, tem alguém comigo aqui? Então por que eu estou falando isso? Porque essa frase que eu acabei de falar para vocês, esse entendimento que eu acabei de dar para vocês, é algo que eu fico me policiando. O problema de viver sempre com expectativa no futuro é que quando aquilo que era futuro se torna presente, vai encontrar a gente ausente, esperando o próximo futuro chegar. Então, gente, eu não sei você, mas eu não quero viver de que palavra? Eu não quero viver de mais um livro que eu li. Eu não quero viver de mais um curso que eu gastei e investi dinheiro para aprender alguma coisa. Eu quero viver do que está escrito na própria palavra de Deus, de glória em glória. A cada dia melhorando, a cada dia avançando. Um melhor esposo, um melhor pai, um melhor pastor, e aí vai. Então quando eu falo para vocês esse tipo de pensamento que está aí no telão para vocês, eu preciso confessar
pensar que esse tipo de pensamento, eu tenho que ficar me controlando o tempo inteiro. E, gente, eu estava pensando, antes de ministrar essa palavra, e falei, Deus, eu tô melhor. Eu melhorei, cara. Por quê? Porque, de fato, o futuro me trazia muita ansiedade. E roubava o desfrutar do presente. Gente, nós estamos vivendo um momento lindo na Igreja Morada. Não sei se você está vendo isso, enxergando isso. Com muito carinho, talvez você seja muito ocupado. Não estou aqui de maneira alguma querendo pegar aí no teu calcanhar. Não. Mas talvez você é aquele que entra e sai, aparece um domingo e outro não está percebendo. Mas quem está mais próximo está vivenciando isso. Nós estamos vivendo um tempo lindo aqui na Igreja Morada. Mas se eu, Daniel, não vigiar, em vez de desfrutar o que está acontecendo, a minha mente, ela vai ficar sempre perseguindo o próximo. O que eu tenho que fazer? Aonde eu tenho que romper? Onde eu tenho que melhorar? Aí você pode perguntar assim, mas pastor, isso é ruim? Aí eu te respondo, depende. O que é que eu disse? O que é que eu disse? Depende. Anote. Se a expectativa pelo próximo rouba de você a alegria e a gratidão do que você já está vivendo, isso vai fazer com que você sempre viva perseguindo algo que nunca chegará. Tem alguém comigo aqui? Gente, nós temos que ter o controle da nossa mente, senão ela vai nos controlar. Diga, eu tenho que ter o controle da minha mente, senão ela vai me controlar. Eu vou caminhar para a conclusão. E eu quero te dar mais uma revelação. A mentalidade de escassez tem sabotado os sonhos de muitas pessoas. Mentalidade de? Diga, escassez. Uma mente de escassez faz você enxergar todo o teu futuro, todas as tuas promessas, mas segundo o que você pode fazer e não segundo o que Deus pode fazer. Olha para mim. Porque tem muita gente que precisa de culto, mas vai consultar o coach. Nada contra, viu, gente? Se você é coach aí, Deus te abençoe, te use muito, amém? Mas por quê? Porque a mente dele está dividida. Uma mente de escassez, ela consegue enxergar o futuro. Eu posso ouvir, amém? Ela consegue enxergar todas as promessas que Deus tem para a vida dela. Mas ela enxerga da maneira errada. Ela não enxerga da maneira que Deus pode fazer e levar você a esse lugar. Ela enxerga da maneira que ela pode fazer e ir para esse lugar. E aí quando a gente enxerga da maneira que eu posso fazer, a gente se desespera. Porque a gente vai ver falta de dinheiro, falta de meios, falta de tempo e de tantas outras coisas para chegar nesse lugar chamado promessa de Deus. Não tem alguém comigo aqui? Gente, é muito bacana todos esses ensinamentos de que você tem que ser melhor a cada dia. Tem que ser sim, eu posso ver um glória a Deus? Mas eu repito o texto que eu falei no início de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Alguém comigo aqui? Então, uma
mente de escassez, ela enxerga o seu futuro, ela enxerga as promessas de Deus, mas ela enxerga tudo isso na ótica de como ela vai conseguir fazer, e não segundo o que Deus pode fazer na vida dela. Nós conseguimos quitar as placas de energia solar em uma semana. Quando eu olhei para aquilo, se eu olhasse na minha ótica, na ótica do que eu poderia fazer, eu ia dizer, nunca. Mas no mesmo domingo, que nesse palco, nesse mesmo lugar, eu mostrei para vocês o problema, eu abri minha boca e disse, domingo que vem, a gente vai estar comemorando e celebrando. Porque eu não olhei para o problema segundo a forma que eu poderia resolver. Se eu olhasse, eu nunca poderia resolver. Alguém está entendendo alguma coisa? A mente de escassez, ela é assim. Ela olha para tudo, até para as promessas. É segundo a ótica que ela pode fazer e resolver. Então, alguns meses atrás, nós quitamos as placas de energia solar. Nós estamos vivendo um momento extraordinário, gente. Só nas casas de paz converteram e se reconciliaram mais de 90 pessoas. Detalhe, em um mês. Em um mês. Estamos para batizar cerca de 40 novos membros da nossa igreja. Comecei uma outra turma de lidere com intervalo de algumas semanas só de uma para outra. Nessa nova turma temos cerca de 50 alunos. Só esse ano, que mês nós estamos hoje? Maio, qual dia? 4, comecinho de maio ainda. Domingo que vem, domingo das mães. Um beijo para cada mamãe, Deus abençoe. Só nesse ano, 4 de maio, entre convertidos e reconciliações, cerca de 124 pessoas. Gente, nós estamos vivendo um momento lindo. Guarda o que eu vou te dizer. Nós estamos vivendo tudo isso. Mas se eu olhasse para mim mesmo, procurando a forma, o dinheiro, os meios de como fazer, eu iria me frustrar. Não faria nada e nada disso teria acontecido. Eu ficaria paralisado. E aqui que eu queria chegar, eu ficaria com medo. E é justamente por isso que você e eu temos que nos livrar do medo. Diga, me livrar do medo. Agora, entenda, vou concluir a mensagem. Eu não estou dizendo que é pecado e nem tampouco que é errado sentir medo. O que eu quero dizer é o seguinte: não permita que o medo controle os teus movimentos. Não permita que o medo te paralise. Anota o que eu vou te falar agora, anota aí, eu não sei se vai estar nos telões. Coragem não é ausência de medo. Diga, coragem não é ausência de medo. Diga, não é errado, não é feio, não é vergonhoso, não é pecado ter medo. Alguém está me entendendo? Olha para mim, gente. Eu tenho medo. Então, coragem não é ausência de medo. Eu tenho medo, mas também tenho tenho coragem. Coragem não é ausência do medo. Coragem é o que é o que te faz se mover mesmo com medo. Coragem é sentir medo e mesmo assim agir. Escuta.
Nós temos todos os meses o aluguel do prédio anexo. Está lá, a gente entra e sai, mas não sabe que todo mês é R$2.200. Nós voltamos a construir no Kids e no anexo. Estamos devagar, eu sei disso, mas voltamos a construir. Trabalhamos, juntamos algum dinheiro, construímos. Aí paramos para fazer mais dinheiro, guardar dinheiro, constrói mais um pouquinho. Aí paramos e vamos assim. Mas voltamos a construir no anexo e no Kids. Nós temos todos os meses R$2.500 de parcela de poltronas. Só faltam mais 2, graças a Deus. Esse som que está aqui, pagamos todos os meses R$4.000. Está somando aí o que eu estou dizendo, irmão? Gente, se eu olhar com a minha ótica para essas coisas, vai me dar medo. Eu olho para essas coisas de forma natural, gente, olha para mim, eu fico com medo. Mas eu vou repetir: coragem não é a ausência do medo. Coragem é sentir medo e mesmo assim marchar, mesmo assim avançar. Diga: o medo não vai me paralisar. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo mais de uma vez. Alguém aqui já desistiu de alguma coisa que Deus tinha para você? Alguém já desistiu de alguma coisa que Deus tinha para você? Ah, gente, com a boa, umas 10 pessoas só. Graças a Deus, irmão. Então, eu sou o pior da casa mesmo. Eu sou o pior da casa mesmo. Eu tenho que melhorar muito. Eu já desisti. Sabe por que isso aconteceu? Porque quando você viu que era difícil, quando você viu que ia custar muito dinheiro, quando você viu que tinha que pagar um preço alto, renunciar, você desistiu. Ou seja, gente, não basta ter uma palavra, tem que ter coragem. Gente, eu tenho entendido algo. Sabe quando é que algo é fácil? Diga: quando, pastor? É quando só está no campo da imaginação, no campo dos sonhos. E quando está só no campo dos sonhos, da imaginação, você fica imaginando e dizendo: ah, esse ano eu vou fazer acontecer. Ah, esse ano eu vou mudar. Ah, esse ano vai ser diferente. Quando está só no campo da imaginação, dos sonhos, é lindo, é fácil. É como o pastor T.D. Jakes, mas não saiu. Ele fala: enquanto só é fantasia, é tudo muito lindo. Mas entenda uma coisa, e esse entendimento vai te levar você hoje para um nível de conquista. Tudo o que Deus tem para você exigirá coragem. Tudo que Deus tem para você exigirá coragem. Não basta ter uma palavra, não basta fazer parte de uma igreja, não basta fazer parte de um lar. Tudo isso é importante, mas você precisa de mais um tempero chamado coragem. Gente, quantos dias nós temos no ano? Alguém sabe dizer aí? 365 dias no ano. Eu não sei se você sabe, mas existe uma frase que se repete na Bíblia Sagrada 365 vezes. Você sabe qual é? A frase é a seguinte: não tenha medo.
todos os dias, quando você acorda, Deus está lá no céu dizendo: vai corajoso, não temas, eu estou contigo. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. Segura, eu preciso orar por vocês. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: sua única limitação é aquela que você coloca em sua própria mente. Anota isso aí e coloca na tua proteção de tela do celular. Sua única limitação é aquela que você coloca na sua mente. Portanto, a partir de hoje, não tenha medo. Não tenha medo. Quem a partir de hoje vai girar a chave do medo e vai se encher de coragem, dá um salto dessa cadeira para adorar. Amanhecer, nada me esquece.
só, sabe o que está fazendo. mesmo. Mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo. Coragem. Colhe as suas lágrimas e mandou te formar. Pega o que ele te pegou e volte para o mar. E ele não tem lugar, quem mandou largar a rede, quem mandou você lá. Volte para o mar alto, no lugar da tua terra, eu vou te honrar. Diz Jesus. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua terra, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quero orar por você. Fica comigo aqui. Me dá mais 5 minutos. Marcos capítulo 10, versículo 46 e diante. Nós temos a história. Pode ficar aqui na frente, fica à vontade, gente. Nós temos a história de um cego e mendigo nas ruas da cidade de Jericó. A Bíblia diz que Jesus está entrando nessa cidade. E esse cego mendigo está em uma calçada, na sarjeta, pedindo esmolas. Quando ele escuta o barulho da multidão falando que era Jesus que estava vindo. Você conhece a história, mas estou contando para aqueles que ainda não a conhecem. E ele começa a gritar por Jesus. Ele grita alto porque a multidão era grande. E o que me chama a atenção é que eu procuro o nome dessa pessoa, desse cego e mendigo, e a Bíblia não fala o seu nome. Nós encontramos lá uma palavra, Bartimeu. E muitos, às vezes, sem um conhecimento profundo da Bíblia, dizem que é o nome dele, mas não. No grego, no original bíblico do Novo Testamento, Bartimeu não é o nome dessa pessoa. Nós temos aqui 2 nomes em uma palavra grega. Bar, filho. Timeu era o pai dele. Então, filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. Então, quando eu olho para essa palavra, isso me salta aos olhos. Por quê? Porque nós temos um homem já, cego, mendigo, e que o pai tinha abandonado. E falta de paternidade muitas vezes nos coloca em um lugar como um leproso, de acharmos que nós não somos merecedores de algumas coisas. Então, por que isso me chama atenção? Porque mesmo aquele cego, sem ter tido um pai para dar destino, direção para ele, onde a grande maioria das pessoas que não tem um pai ou não teve um pai presente, quando ela se coloca em um ambiente que ela precisa tomar algumas decisões, quando ela se coloca em um ambiente em que aquele ambiente precisa que ela tenha uma posição, ela recua, porque a falta de paternidade faz isso com as pessoas. Ela não se sente merecedora. Ela acha que não é capaz, que ela não pode desfrutar daquele ambiente, que ela não é pertencente àquele ambiente. Mas quando eu olho para aquele homem que não teve um pai, a Bíblia diz que quando ele grita por Jesus, vem uma multidão e fala assim: cala a boca. Então era a hora dele agir como alguém que não teve um pai, recuar. Mas ele faz o contrário. Ele o que, gente? Ele o que, gente? Faz o contrário. A Bíblia diz que ele grita mais alto. Ele o quê? Ele grita mais alto. E quando ele grita mais alto, quando ele não desiste, quando ele passa por cima do medo, quando ele passa por cima do sentimento de incapacidade, ei, a Bíblia diz que Jesus para. Ei, hoje é a noite de nós passarmos por cima do medo. E quando você fizer isso, Jesus vai parar. Hoje é a noite da morada. Parar Jesus. Você vai parar Jesus. Ei, olha para mim, olha para mim. Quando Jesus para, Jesus escuta aquele cego chamando. Ei, Jesus vai te escutar. Jesus está te escutando. Então alguém chega para ele e fala assim: tenha ânimo, Jesus parou e te chama. E a Bíblia diz que ele dá um salto daquela sarjeta e joga uma capa fora. Joga o que, gente?
Joga o que, gente? Eu já falei isso para vocês inúmeras vezes. Na cidade de Jericó, a capa era um símbolo para oficializar que aquela pessoa era miserável e precisava de esmola. Porque ele joga a capa fora? Porque a partir daquele dia, aquela capa não ia mais oficializar a derrota dele. Ei, hoje é a noite de nós jogarmos a capa do medo fora. Quem está comigo? Não tem alguém comigo? Então pega aqui agora, aqui ó. Coloca a mão, a capa se coloca nas costas. O diabo colocou a capa do medo em você, mas hoje nós vamos jogar lá fora. A partir de hoje, o teu nome será corajoso, forte, audacioso. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, o louvor vai cantar. Você vai jogar a capa fora e vai começar a profetizar uma vida de audácia, de coragem, de ousadia. É 1. Te prepara para jogar essa capa do medo lá fora. É 2. Deus está aqui. Quando você gritar por Jesus, Ele vai te parar para te atender. E é 3. Suas mãozinhas sobre o coração, que é o centro das suas emoções, de forma simbólica. Feche seus olhinhos. Repita uma oração com o seu pastor. Diga: hoje eu declaro que a capa do medo está sendo jogada para longe de mim. Eu sei que em alguns momentos futuros o medo vai bater a porta, mas coragem não é a ausência do medo. Coragem é, mesmo com medo, continuar marchando. Então diga: a partir de hoje, as minhas emoções, e uma delas, chamada medo, não vão mais me paralisar. Eu tenho uma palavra, eu tenho promessas. Deus vai me dar ideias, direções, e eu, mesmo com medo, vou avançar, vou avançar, vou avançar, vou avançar. Só quem vai avançar dá um brado de vitória. Deus
alguém do seu lado. Forma uma dupla com ela, por favor. Forma uma dupla com alguém, segura nas duas mãos. Diga assim: Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os teus pecados. Não importa o que você fez no passado, Jesus morreu para te perdoar e te salvar, para que você possa morar no céu. Diga para ele nessa noite, se você está afastado, quer voltar para Jesus, ou quer entregar a tua vida pela primeira vez, diga assim: se você quer, vamos lá na frente comigo. Traz essa pessoa enquanto cantamos. Venha para Jesus. Isso, já vem a primeira pessoa. Venha. Já vem a segunda, a terceira. Cuida de você, Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar Que tudo. Você pode aplaudir a Jesus, gente. Tem mais vidas vindo para Jesus. Venham para Jesus. Venham para Jesus. Uau, que lindo. Gente, antes de eu orar com vocês, vem cá, bichão. Deus te abençoe. Felipe reconciliou domingo com a gente no meio da rua. E hoje está aqui, na sua casa. Diz assim, morada: Felipe, a morada te ama. Deus, renova as tuas forças. Que esse sopro seja um sopro, não do Daniel, mas um símbolo somente de Deus soprando para longe de você tudo que queria destruir a tua vida. Te amo, cara. E a esposa, eita maravilha. Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda. Gente, antes de eu orar com eles, fica aqui, gente. Parabéns, tá? Parabéns. Olha, pastor, olha aqui pro pastor, por favor. Levanta a cabecinha, o olhinho. Parabéns, tá? Seu Antônio, seja bem-vindo, meu querido, de volta. Parabéns a todos vocês. Mas deixa eu falar o que Deus colocou no meu coração. Para muitos aqui, ainda hoje, durante essa semana, essa coragem tem a ver sobre abandonar algumas coisas que você sabe que precisa abandonar. Tá pegando? Às vezes a coragem não é só sobre começar algo novo, é sobre terminar coisas que estão te levando para longe de Deus. Ter coragem para colocar um ponto final nessas coisas. Amém, gente? Vamos orar? E vocês não vão orar sozinhos não, vocês vão orar com toda essa multidão. Essa oração nós chamamos de oração de entrega, entregando nossa vida para Jesus. Feche os seus olhinhos, coloque a mão assim no coração. Diga assim: Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por enviar Jesus para morrer na cruz em meu lugar. Hoje, com a minha boca, crendo no meu coração, eu declaro que o teu filho Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida e da salvação. Você pode dizer amém?
Olhe para o pastor, por favor. Quer dizer para você que a partir de agora você tem uma segunda família. Você tem sua família natural e agora a tua família da fé. Eu quero apresentar essa segunda família. Por favor, virem para as pessoas. Virem para trás. Sejam bem-vindos. Por favor, à esquerda de vocês tem uma placa, seja bem-vindo. Acompanhe essa placa. Aqui à esquerdinha de vocês. Nos dê mais 5 minutos. Queremos entregar uma lembrancinha para vocês. A igreja pode sentar. Espero que Deus tenha falado muito no seu coração. Um beijo. Vamos receber a Jaque com uma forte salva de palmas. Está todo mundo ainda no terceiro céu, depois dessa palavra tão poderosa. Boa noite, igreja! Que culto poderoso, não apenas uma palavra que nós ouvimos, mas vamos colocar tudo em prática. Hoje você entendeu que você é forte e corajoso, e o medo não pode paralisar, amém? Gente, eu vou passar aqui os nossos avisos. Meu Deus, hoje eu vou ser bem rápido. Gente, quem está com fome aqui? Quem está com fome? Meu Deus, nem almocei hoje, mas eu também estou com fome. E se você está com fome, eu vou te direcionar hoje. Tu não vai sair pelaquela porta lá. Tu vai entrar aqui, ó, nesse corredor e vai lá no Morada Coffee. Porque hoje, lá em Conformasco, o Remanescente preparou um vatapá do neném, creme de galinha, salgado, paçoca e salada. Bolo de chocolate da nossa amiga Regina. Meu Deus! Então, hoje, começo de mês, viu, irmãos? Não sai pelaquela porta. Tu vai por aqui, ó. Tem uma cadeira, tá lá com os ventiladores, uma galera para te recepcionar e você matar a sua fome. E detalhe, chama todo mundo. Quanto mais gente em comunhão, mais o pão da presença está, mais se conectando com outras pessoas. Então, não vai embora. Passa no Morada Coffee, amém? Gente, cadê as mulheres que já se inscreveram no Retiro? Elas! E se você não deu esse gritinho de forte e corajosa, eu vou te impulsionar agora a você, antes de merendar no Morada Coffee, tu vai passar ali no balcão de atendimento, porque lá a já está lá com a equipe, porque as vagas já estão acabando. Gente, isso é desesperador. Se eu não tivesse inscrita, eu já estaria desesperada. Então, mulher que você quer ir, faça alguma coisa e não deixe de garantir suas vagas, porque já são as últimas vagas para que você não perca esse retiro, que Deus está preparando algo surreal para nós mulheres. E agora, cadê a galera mais linda e jovem da Igreja Morada? Agora eu gosto. Esses aqui são os jovens que eu conheço. Jovem! Ei, sábado tem BPM. E deixa eu te dizer, não vem sozinho, vem tu e traz mais um. Porque Deus está preparando um culto poderoso sábado. Meu Deus, eu amo o culto de jovem. E galera, vamos lá. Depois desse sábado, culto de jovens, Deus está preparando algo mais extraordinário ainda. A mulher, quando ela é edificada no Senhor, ela edifica o lar, que a palavra de Deus fala. E nós temos, sim, um ministério lindo de mulheres. E sábado que vem, culto elas! Ei, tu já convida a tua amiga. Tu olha para essa tua amiga e fala assim, amiga, olha, eu sei que tu já é da nossa igreja, tu já tá ciente de tudo, mas agora a gente tem que trazer aquela que não tá ciente de nada que a gente sabe. É o ano da presença. Então, se você tem uma amiga que não conhece aí nos nossos cultos elas, e você que já vai vir sábado, deixa eu te dizer, noite country. Noite country. Pelo meu Deus do céu, tá bom. Noite country. Então, meninas, já prepara o chapéu de couro, calça de couro, blusa quadriculada e vamos festejar a noite country. E, jovens, dia 24 de maio vai haver o lançamento da Move, é uma ação social do Pulse em um lar de idosos aqui no Montese. Olha que lindo, gente. Vamos parabenizar esses jovens por essa ação tão linda. Vai lá no balcão de atendimento, faz a sua inscrição e se você não puder ir, você pode doar leite
e itens de higiene para esses idosos. Então, faça a sua parte e seja generoso, pastor. Amém. Vamos ficar de pé para nós orarmos, encerrando esse culto. Só reforçando aqui, sábado que vem, jovens, e no outro sábado, então, as mulheres, tá bom? Fecha os corredores, empresta a tua mão aí pro irmão que está do seu lado, empresta aí essa mão pro lado. Quantos aqui foram edificados por essa palavra? Diga, eu fui. Aonde estão os corajosos, as corajosas? Glória a Deus. Pai, muito obrigada por essa palavra. Nós saímos daqui tão alimentadas hoje, Pai, tão alimentados. Sabemos que o Senhor falou poderosamente nas nossas vidas. Que nós possamos glorificar o Teu nome, vivendo essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que a nossa história está sendo